Não caia no papo furado de que a má fase do Corinthians vai facilitar a vida do Santos domingo em Itaquera. Estou de volta para mais um episódio do meu canal do Santos para falar um pouco da preparação para essa semifinal do Campeonato Paulista, trazer aqui alguns aspectos que podem deixar assim, o Santista mais esperançoso, com uma expectativa positiva para o jogo, mas também para pontuar e deixar muito claro: esse jogo vai ser outro em Itaquera, mas ele não vai ser mais fácil por conta do momento do Corinthians. Antes, quero pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem. Tá faltando um inscritinho só para chegar em 3.900, então me dá essa força, dá esse like, deixa a sua inscrição aí também para ajudar o meu canal do Santos, beleza? Bom, voltando ao ponto inicial do que eu falei. Se você está achando que por conta da derrota do Corinthians na Libertadores ontem por 3-0, sendo envolvido pelo Barcelona do Equador, se você acha que isso vai ser o Corinthians que vai jogar em Itaquera, tira o cavalo da chuva. Já era para tirar o cavalo da chuva por conta daquela historinha de que o Corinthians vai viajar durante a semana, vai chegar cansado e não vai ter a mesma intensidade no jogo, e isso facilita para o Santos. Esquece. Esquece. O jogo vai ser diferente do que foi na primeira fase do Paulista, e aí eu concordo. Mas ele não vai ser diferente porque o Corinthians vai jogar menos. Ele vai ser diferente porque o Santos hoje consegue jogar mais. E eu quero trazer exatamente o porquê que eu acredito que o Santos pode bater de frente com o Corinthians em Itaquera em jogo único. Ou seja, é um jogo que se acontece a mesma coisa que aconteceu, bate na madeira, na primeira fase, por erros individuais, a classificação vai para o ralo e acabou. Você não tem chance de trazer o jogo para Vila Belmiro, você não tem a segunda oportunidade. Então o Santos tem que estar muito mais ligado nesse jogo da semifinal. E aí, para exemplificar o que eu estou falando, eu vou precisar da minha tradicional telinha. E olha só, eu tenho para mim que as características da partida vão ser muito diferentes. O Corinthians pode estar num momento de instabilidade, os jogos da Libertadores não foram bons, quase que perde a classificação na primeira pré-Libertadores que eles tiveram, né? A primeira fase da pré-Libertadores, que jogaram em casa e fizeram um jogo apertado contra um time ali bem questionável em termos técnicos, e agora repetiu de novo contra o Barcelona e agora coloca a classificação em risco. Você pode até, e eu vou te dar essa possibilidade, você pode até dizer que o Corinthians chega mais pressionado que o Santos para o jogo em Itaquera. E aí tudo bem. A dúvida talvez esteja mais do lado dos caras, o que não quer dizer que eles vão entrar abatidos por causa disso. Eu, inclusive, acho que o efeito vai ser o contrário. O Corinthians vai entrar mordendo. O Corinthians vai jogar querendo resolver o jogo e dar resposta para o seu torcedor. E não só acho que ele vai acontecer isso, como o Caixinha deve estar preparando o time justamente para reagir a essa situação. Os 15 primeiros minutos provavelmente vão ser muito fortes do Corinthians em tentar resolver o jogo ali. Deu uma engasgada foda agora. Ai, ai. Bom, vou tentar continuar. Tomar uma água. Não tinha água. Bom, em frente. Qual que é o ponto e onde o Santos pode se amparar para acreditar que consegue sair de Itaquera classificado? Eu espero que não vá para os pênaltis, sinceramente. Mas, dentro dos 90 minutos, dá para acreditar em alguma coisa. E aí, qual que é a parada? Esse foi o time que entrou em campo contra o Corinthians em Itaquera. Até esse momento do campeonato, antes da bola rolar, o Santos tinha jogado 8 partidas no Campeonato Paulista e fazia uma campanha muito ruim. O Santos só tinha ganhado 2 vezes. Uma na estreia contra o Mirassol na Vila Belmiro e depois contra o São Paulo, no jogo que o Neymar é anunciado, mas ainda não tinha sido apresentado. O Santos tinha a possibilidade de chegar menos pressionado para esse jogo.
fora de casa contra o Corinthians, mas ele não consegue fazer isso porque o Santos empata com o Botafogo na estreia do Neymar e depois empata de novo contra o Novo Horizontino. 0-0 em casa. Esses dois jogos poderiam ter mudado muito a maneira como o Santos se comportaria em Itaquera. O Santos vai pressionado para Itaquera, e aí que eu falo, o ponto de você ter falhas individuais causando problemas durante o jogo. Nessa partida, a gente foi penalizado por conta das péssimas atuações do Basso e do Léo Godoy. Entretanto, o jogo, olhando o total do jogo, o Santos não foi ameaçado, o Santos não correu risco de ser goleado, o Santos não foi uma coisa medonha que nada se aproveitou. O Santos fez uma partida boa. O Neymar não tinha ainda o ritmo que ele tem agora, mas ele já conseguia fazer alguma coisinha e o Guilherme continuava na fase especial dele marcando os gols. Então, o 2-1 ali em Itaquera dá margem para a gente imaginar que esse time um pouco mais encaixado pode sim surpreender. Evidente, a vantagem continua ainda para quem é mandante no jogo, por conta que vai estar 100% com o estádio a seu favor também, e não é um time que fez a melhor campanha no primeiro turno, na primeira fase do campeonato à toa. O Corinthians chega com essa vantagem merecidamente construída ao longo das 12 rodadas. 12 rodadas essa que depois que o Caixinha resolve mudar, e ele muda muito, e aí você está vendo o tanto de alteração que ele fez no time, manteve alguns acertos, como a entrada do Gabriel Bom Tempo, e reviu algumas insistências que não faziam bem, como o caso do Basso no time titular e do Léo Godoy. O Gil era um cara que ele não contava e passou a entrar na zaga, e o Sherman volta a ganhar essa posição. E claro que aí ele teve ali o upgrade do Tiquinho ganhando mais ritmo, o Neymar ganhando mais ritmo, o Soteldo ficando mais participativo dentro dos jogos. Nessa formação, o Santos fecha a primeira fase do campeonato, depois de 12 rodadas, com 50% de aproveitamento. O Santos tem 3 vitórias a mais do que tinha até então no campeonato, né? E a sequência, ela não é só positiva pelas 3 vitórias, é porque o Santos faz 9 gols e só toma 1. Ou seja, o Santos balanceia melhor a relação entre ataque e defesa. Vai para as quartas de final contra o Bragantino e ganha de 2-0, de novo sem correr muitos riscos, com uma defesa sólida e com opções no banco de reservas. E é esse o ponto que eu quero mostrar agora. Esse provavelmente é o elenco que pode ser relacionado por o jogo em Itaquera. O Santos ganhou do meio para frente ótimas opções. Em amarelo aí estão os meninos da base, que não estão sendo tão utilizados nesse momento. O Souza até está lesionado. Mas entendam que agora a gente tem possibilidades. Então, assim, o último jogo do Santos contra o Bragantino, a gente já estreou o Roleiser. E, aparentemente, e eu fiz um vídeo disso ontem falando do Guilherme, se você quiser dar uma olhadinha aqui também, o Roleiser pode ser um cara que entra num segundo tempo, dependendo das condições do jogo, e pode mudar isso. Ele pode... Caixinha ganha opções para articular esse time no meio da partida. Então, assim, ele tá lá com o Schmidt e com um Bom Tempo. Se o Santos precisa se lançar um pouco mais ao ataque, ele pode fazer uma formação que coloque o Roleiser para jogar, o Soteldo mais centralizado, o Neymar mais perto do gol, o Neymar de falso 9, o Guilherme mais próximo do gol, o David Washington pode chegar, que ainda não estreou, mas pode jogar. Então, tem opção. Pela primeira vez em muito tempo, o Santos ganha corpo e profundidade no banco de reservas. E aí é que pode estar uma saída em caso do jogo estar complicado. Se o jogo, óbvio, for a favor do Santos, a profundidade desse banco ajuda na manutenção do ritmo. Ou seja, se o Guilherme cansou e não está conseguindo mais acompanhar subida e descida no lateral, a gente pode jogar o Soteldo pro lado esquerdo, o Roleiser entre e o Santos continua com isso aqui. Preciso de um atacante com um pouco mais de mobilidade para aproximar com o Neymar. Sai o Tiquinho, entra o David Washington. Tem o Tassiano, que fez bem essa função de falso 9 também. Então, assim, ganha opções. E isso vai ser muito importante nesse jogo. Evidente que a gente quer acreditar que a má fase, né, esse recorte da temporada do Corinthians nos favoreça. Pô, a gente tem que fazer inteligentemente um jogo que force os caras a jogarem o clima do estádio para baixo e a torcida começar a cobrar um pouco mais
desse time. Esse nervosismo o Santos precisa gerar no time do Corinthians, para que possa começar a criar espaços. Aprendeu já a jogar com o Corinthians, sabe como vai ser a atmosfera do estádio, mas tem, tecnicamente, condições de competir e de ganhar. Seria excelente ganhar em Itaquera? Seria, por tudo que foi a provocação desde o jogo de lá até aqui, de colocar o rival numa má fase de vez, porque ser eliminado no Paulista no fim de semana e correr o risco de ser eliminado na Libertadores na quarta-feira seguinte é uma coisa que mudaria o ambiente do Corinthians, é um rival direto, você quer ver os caras para baixo mesmo, né? Para o Santos é uma tentativa de buscar esse título para o Neymar. Evidente que o olhar do corintiano tá, eu quero ganhar do Neymar e dane-se. Eu quero ganhar de novo do Neymar, né? Eles já ganharam uma vez agora nesse campeonato. Então, assim, tem muita coisa de bastidor envolvida, tem muita tensão envolvida nesse confronto, né? Mas eu acho que da melhora que foi do jogo na nona rodada para essa, o Santos consegue competir mais dessa vez. Vai ser um grande jogo. Poderia ter sido a final, o encaixe da tabela não permitiu, mas com certeza o que a gente vai ver em Itaquera vai ser um dos grandes momentos que a gente vai ter no Campeonato Paulista. Acho até que vai ser melhor do que o jogo que vai ter entre São Paulo e Palmeiras. Beleza? Conta para mim nos comentários o que você achou, se você concorda que o Santos chega melhor, em melhor fase do que o Corinthians para essa semifinal, se você acha que o que aconteceu ontem na Libertadores ou essas oscilações dos últimos tempos do Corinthians influenciam em alguma coisa ou não. Deixa aí nos comentários, vou te pedir de novo, hein? Deixa esse like se você chegou até agora no vídeo, se inscreve no canal também que você ajuda, e eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau!